vídeo aí que vazou da primeira-ministra da Itália, vazou não, filmaram ela num evento, assim, com um comportamento completamente bizarro, assim. Todas ações governamentais para diminuir a produção de alimento. Aí e o mundo precisando de alimento, né? E aí você vê as mesmas pessoas discursando sobre a preocupação da fome mundial. Acho que nunca na história da humanidade a gente teve tanto picareta ou incompetente em cargo tomando decisão, né? Não é? Você vê, o cara, se você derrubar uma árvore lá na tua chácara, dependendo qual árvore for, o caramba, você pega mais cadeia do que você matar o fiscal que veio verificar. Agora, que o mundo está louco, está. Em 2016, eu lancei o livro chamado Bem-vindo ao Hospício. E, olha, não me cabe dizer se o livro é bom ou é ruim, eu acho que isso quem tem que falar é o leitor. Mas uma coisa eu acho que eu acertei foi o título, cara. Porque a gente está entrando num negócio que apenas palavras relacionadas à loucura, à insanidade, olha, podem explicar, né? E às vezes o negócio está tão louco que fica parecendo tudo inacreditável, né? Fica até difícil de acreditar, né? E como resposta a essa pergunta do título da live, eu respondo sim. A gente pode analisar isso por vários aspectos, a gente pode conversar isso hoje aqui, mas o primeiro é analisar quais são as personalidades que estão tomando decisões mais importantes que impactam a vida de milhões de pessoas, né? Você veja quem são as lideranças, seja dos presidentes, o primeiro-ministro, ou autoridades com espaço nesses organismos multilaterais, sejam as celebridades, os representantes. Acho que nunca na história da humanidade a gente teve tanto picareta ou incompetente em cargo tomando decisão, né? Não é? Eu postei como brincadeira um vídeo aí que vazou da primeira-ministra da Itália. Vazou não, filmaram ela num evento, assim, com um comportamento completamente bizarro, assim, né? De quem estava muito acelerada para aquela cena, né? E aí a gente vê que existem esse tipo de suspeita do cara do Canadá, do cara da França, da Inglaterra, da Alemanha, sabe? E aí, assim, alguns países já são... Então, a gente não precisa nem falar aqui de algumas lideranças autoritárias da América Latina, da África, né? Então, você vê, assim, ou seja, as pessoas que deveriam ser as mais sensatas, as mais capazes, são pessoas que estão preocupadas com questões superficiais, né? A gente vê a classe pensante brasileira, por exemplo, professores universitários, jornalistas, autoridades, burocratas, num país que nem metade da população tem saneamento básico, esses caras estão discutindo banheiro unissex, entendeu? Então, assim, é meio loucura isso. Imagina, tem pessoas tomando decisões na Europa que vai diminuir a produção de alimentos. E eles dizem que esse tipo de iniciativa é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você fala, cara, não faz o menor sentido. Você vê na Holanda, na Irlanda, todas ações governamentais para diminuir a produção de alimento. Aí e o mundo precisando de alimento, né? E aí você vê
as mesmas pessoas discursando sobre a preocupação da fome mundial. Cara, parece aquele filme Dr. Mabuse, né, que... É um hospício mesmo, você está certinho. Você pode republicar o livro aí. O maluco tomou conta do hospício, cara. Né? Quem dirige o hospício hoje é um paciente, cara. Entendeu? Aí a gente vê assim, a pena para condenados por crime de opinião é 10 vezes maior do que crime de homicídio. Assim, o negócio está... Né, a gente pode analisar vários aspectos, né? Você vê, o cara, se você derrubar uma árvore lá na tua chácara, dependendo qual árvore for, o caramba, você pega mais cadeia do que você matar o fiscal que veio verificar. Entendeu? Então, é muito louco isso daí. Tem uma lei que pune mais o crime do que você matar o cara que fiscalizou. Assim, é muito louco isso, né? Você vê, acabou o bom senso, Alexandre? Acabou essa questão de equilíbrio? O que está acontecendo? Os valores estão totalmente distorcidos, né? Não sei, eu penso assim, de forma tão clara, uma questão de bom senso, né? E hoje a gente já não observa isso daí. As redes sociais permitiram, que é o que você acabou de falar, a gente consegue ver um presidente, ou um primeiro-ministro, ou um líder de uma nação, às vezes fora do eixo, né? Um pouquinho mais alcoolizado, ou tomando algumas ações de falta de respeito, contando algumas piadas. Quer dizer, a rede social ela escancarou o que estava ali no gabinete, né, da liderança. E, infelizmente, a gente está observando o quê? Um retrocesso, né? Porque, ó, eu tô com meus cinquentão aqui, você também deve estar chegando aí aos cinquentão, provavelmente. O que a gente queria? Já passou, né? O que a gente queria? Queria tranquilidade, né? Curtir a vida com a família, passear, trabalhar, e a gente não consegue nem mais planejar o final do ano, Alexandre. Acabou o bom senso? Eu acredito que, assim, todo problema social, né, não tem uma causa só, né, evidentemente. Mas eu acho que uma das coisas que colabora, pelo menos, para esse estado de insanidade é a presença cada vez mais profunda das ideologias na sociedade. Porque uma ideologia ela é um conjunto de ideias, né, que se completam e se justificam. Então, ela não necessariamente precisa fazer sentido na realidade, ela só precisa fazer sentido nesse conjunto, nesse emaranhado de outras ideias. Então, são várias ideias, né, que se explicam. Então, você olha para a realidade e fala, não, mas olha, isso aqui que você está falando, não, a gente não vê isso na realidade. Aí o que ele explica? Isso com outra ideia, e outra, e outra. E aí isso se torna um labirinto que prende as pessoas mais precipitadas, mais ingênuas, né? É por isso que faz tanto sucesso com o jovem, né? Com o universitário. Então, e essa questão da ideologia espalhada, como você bem disse aí, pelas redes sociais, com toda essa capilaridade, que agora o cara está lá no ponto de ônibus olhando, está dentro do trabalho, está no banheiro, está em todo lugar, ele foi assimilando essa ideologia. As pessoas mudaram a sua mentalidade e começaram a abandonar a percepção natural das coisas. Claro, isso, então, banheiro, aí a pessoa está tão influenciada, cria essa mentalidade de parar de obedecer os seus sentidos, né? Hoje a gente está... Você olha lá uma pessoa com determinada característica. Você não pode falar dessa característica porque isso é ofensivo. Então, essa sociedade da ofensa
cria uma loucura generalizada, porque todo mundo para de falar o que está realmente vendo, porque não quer ficar tendo que se explicar toda hora, né? Você vê lá um negócio, eu estou pisando em ovos aqui para não falar as palavras, vocês percebem, né? Mas Tamo acho junto. que o público é inteligente aqui, ninguém está querendo prejudicar o canal do Betete, né? Então a gente tem que ficar pisando em ovos, porque vocês sabem, agora existe essa sociedade da ofensa, criou agora uma coisa bizarra que é dano moral coletivo. Então, assim, você não pode falar de nenhum grupo mais, porque você corre o risco de ser processado por uma ONG qualquer que se julgue representante de determinado grupo, né? Você vai falar mal de padeiro, pode sair uma ONG aí, Associação de Defesa dos Padeiros, te processa e você tem que pagar a indenização para eles. Está acontecendo isso já. E a gente sabe que o nosso judiciário extremamente ativista, a gente não... E essa insegurança jurídica, que hoje um negócio pode, amanhã não pode, depois não pode mais, né? Bem orwelliano, assim, né? Não existe uma lei, existe a vontade da autoridade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o que acontece? Esse tipo de pressão faz as pessoas abandonarem a sua interpretação sensível da realidade, pelos sentidos, né? E passa a acreditar numa narrativa que ela, na verdade, não acredita. Mas tem que repetir, por causa do círculo social, para não ser perseguida no trabalho, para não ser censurada na rede social, entendeu? E isso daí leva ao quê? Quando você passa o dia inteiro tendo que fingir o que você vê, o que acaba acontecendo com a pessoa? Enlouquece. A sociedade é a mesma coisa. Uma sociedade de fingimento enlouquece. Como eu disse no início, eu não acho que essa é a única explicação para essa loucura que a gente vive. Mas eu acho que o peso das ideologias colabora bastante para isso.